Bem, vamos fazer a leitura, texto do livro Pão Nosso, com caridade. Consta da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nos diz Paulo: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Aí temos nosso benfeitor Emmanuel. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir o reconforto é iniciar a execução da virtude essência. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras de espinhos? Fixa-te em Jesus e passa. Belíssimo texto. Vamos então ouvir o nosso vídeo. Boa noite. Que Jesus nos ampare, nos ensine nessa noite. Vocês que já ouviram, a absorverem o que essas linhas mal traçadas, desculpe, representam para a gente nessa leitura que foi feita aí. Todas as nossas coisas nos sejam feitas com caridade. Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta. Esta expressão, esse versículo que Paulo resgata e nos traz e de servir de inspiração para esse texto, que, como o Gil ressaltou, tão significativo, na verdade, é como se fosse uma síntese ou a essência de um longo documento
talvez seja a maior das cartas de Paulo, que consta do Evangelho. Se não é a maior, está entre as duas maiores. Uma carta onde ele se dirige ao povo de Corinto, aos habitantes, melhor, aos participantes da igreja de Corinto, que foi ele que fundou, para fazer uma série de recomendações. A carta é muito longa, como eu falei. Ele, após a saudação inicial, ele já vai dizendo o motivo que o levou a redigir essa carta, que deve ter tomado muito tempo dele, certamente quem o ajudou, porque imaginemos, naquele tempo, com os recursos para escrever bem limitados, escreveu uma carta imensa, onde ele pontua todas as suas preocupações em relação ao comportamento dos companheiros da igreja de Corinto. Ele, quando criou a igreja de Corinto, ele passou muito tempo estruturando essa igreja. Por razões outras, eu sei que ele demorou muito lá. E ele vai logo dizendo, após a saudação na carta, que a razão desta missiva foi ele ter ouvido, ter tido notícias através de amigos, de que aqueles irmãos estavam criando muita dissensão entre eles. Estava havendo muita dissensão, muita intriga, muita discordância, onde prevaleciam sentimentos negativos, como a vaidade, enfim, tantos outros. Então, ele vai pontuando uma série de situações. Cada coisa ele digamos assim, ele adverte, ele admoesta, ele esclarece, ele ensina, procurando fazer lembrar aos companheiros que eles deveriam seguir um comportamento que lhes foi ensinado, fundamentado no Evangelho de Jesus. Estes ensinamentos que ele transmite são detalhados, mas, dentre todas essas coisas que ele assinala, estão contidos vários ensinamentos que, às vezes, a gente ouve em outros textos. Um deles é aquele em que ele diz, que, na verdade, é um verdadeiro monumento, quando ele se fala sobre a caridade, o que ele entende por caridade. Se eu falasse a língua dos anjos, né? Se eu tivesse o dom das profecias, se eu tivesse fé suficiente para dizer ao monte, transporta-te daqui para ali, isso acontecesse. Se tudo isso eu tivesse condições de fazer, enfim, ele descreve tantas outras coisas, mas se não houver caridade no coração, na forma de agir, nada feito, nada tem significado. Isso está no conteúdo dessa carta. E tantas outros ensinamentos. Então, depois de todas as reclamações, digamos, que ele faz, os apontamentos, porque ele se refere, está se referindo não só ao comportamento, digamos assim, como dirigir a igreja, mas o comportamento entre eles. Ele vai falar sobre o relacionamento de pessoas, de marido e mulher, uma série de coisas da relação entre as pessoas. Então, ele procura resgatar ensinamentos fundamentados no Evangelho do Cristo. E depois de todas essas pontuações, de todas essas admoestações, inclusive, no final da carta, já no texto final da carta, ele imprime essa frase aí: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Isso encerra, digamos assim, um ensinamento, ou melhor, encerra a base de todos os ensinamentos que ele trouxe. Tudo deve ser feito com caridade, um para com o outro, um irmão para com o outro, e entre todo na relação com todas as pessoas. Emmanuel, nesse texto, ele traz, eu acho que ele conscientemente, de que essa frase tem esse alcance todo, é como se ele trouxesse toda a primeira carta aos Coríntios, né, para aqui, para nos esclarecer, nos convidando a conhecer essas verdades. Ele traz isso e vai conversar conosco, cerca de 1900 anos depois, mais ou menos, observando, imagino eu,
que observando o cenário cristão do momento. Ele escreveu isso aí mais ou menos em 1950, em torno disso aí. O comportamento dos cristãos, eu digo que não só todos os cristãos de maneira geral, a prática dos cristãos em todas as correntes cristãs, mas em particular, em especial, a doutrina espírita, afinal de contas, é uma página que veio dentro de um livro espírita. É como se dissesse, como estão vocês agindo? E como o espiritismo o cristianismo, de maneira geral, muito apegado à mensagem da caridade no Brasil, em especial, é como se ele dissesse: o que vocês estão fazendo é válido, é importante. Essa caridade que é feita através da beneficência valida e enaltece a caridade material, o reconforto, como ele disse, você leva o conforto, você leva as criaturas, mas não é só isso. A virtude da caridade, ela é de uma excelência tão grande, é uma virtude que tem uma extensão sublime. E é preciso que nós atentemos para isso. Então, não basta somente, como ele fala inicialmente, né? Não basta somente no fim de semana, sábado, domingo, visitemos a pessoas necessitadas e levemos essa cesta básica, levemos isso. Não basta isso. É preciso que integremos todos os nossos potenciais de espírito encarnados que somos, na vivência da verdadeira caridade. E aí ele vai buscar em Paulo essa inspiração. E quando Paulo já dizia isso ao pessoal de Coríntios: não brigue entre vocês, não fica somente, né? Amem-se, pratiquem a caridade. Então ele diz: as mãos são instrumentos tão importantes na prática do bem, as mãos que doam, sejam mais que isso. Haverá de chegar o tempo, ele diz, que todos os demais dons que nós temos, o dom da ele vai se referindo à voz, o ouvido, a fala, os pés, que sejam todos integrados junto com as mãos que doam, as mãos abençoadas que doam, para que passemos a ser aqueles que não somente temos coisas, mas que nos doemos. Que o cristão faça uma verdadeira doação de si próprio. Essa é a caridade nessa dimensão toda a que se refere, creio que se refere a Paulo, que se refere aos Coríntios, e que Emmanuel traz para o ambiente nosso, para o mundo atual. Então, o que Emmanuel disse há 70 anos atrás, certamente está valendo para até hoje, porque talvez ainda não tenhamos absorvido inteiramente este sentimento de caridade na sua expressão maior, mais sublime. Observemos, quando Kardec elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele introduziu, o capítulo 15, ele introduziu um capítulo que tem: fora da caridade não há salvação. E ali, ele compõe esse capítulo, ele começa com talvez o maior ensinamento de prática da caridade, do amor na prática, que é a caridade plena, com a parábola do bom samaritano. E ali Kardec faz um comentário, né, sobre a parábola do bom samaritano. Depois ele nos traz aqueles apontamentos de Jesus em resposta ao fariseu, ao doutor da lei, que pergunta qual o maior mandamento da lei divina, a lei que eles tanto trabalhavam em cima dela desde os tempos de Moisés. E Jesus dá aquela resposta que todos nós sempre ouvimos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Aí Kardec pega esse ponto aí para dizer que ali está sendo expresso a essência da mensagem da doutrina espírita. E dali ele deduz essa máxima da doutrina: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, porque ele diz o quê? Ninguém pode amar a Deus sem amar ao próximo. Quem ama ao próximo, aí sim está amando a Deus. E amar ao próximo é exercer a caridade na sua intenção, na sua extensão maior. Então, não tem salvação, ou seja, não tem saída. O caminho é aquele, porque ele vai dizer assim: a humildade, Kardec traz mais um, ele pega atrás: humildade e caridade, orgulho e egoísmo, a antítese
dessas expressões. A humildade Jesus traz quando ele nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Sem a humildade, ninguém dá um passo a mais na caminhada evolutiva. O espírito não dá nem um passo a mais. Então, a prática da caridade, na sua essência maior, tem como ponto de partida a humildade que nos colocamos diante das realidades que enfrentamos. Então, fora da caridade, uma salvação. O caminho é esse. Essa máxima, ela vai ser ressaltada pelo próprio Paulo, segundo fala que é Paulo o apóstolo, nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, já no final, quando ele tem sido fora da caridade na salvação, uma mensagem atribuída a Paulo, belíssima. É uma exaltação extraordinária, e ele diz: é isso mesmo, essa é a mensagem da espiritualidade. E é esse caminho que se deve trilhar. E exalta, ele tem uma expressão belíssima, quando ele diz assim, que aqueles que efetivamente estão nesse patamar, são identificados no mundo espiritual, no céu, como ele diz, pela auréola que se encontra nas suas frontes. Na terra, são aqueles que Jesus diz: bendito, passa para a minha direita, o bendito do Senhor. Aí ele usa uma expressão que eu acho belíssima, mais ou menos assim: reconhece-se reconhece-se pelo perfume da caridade que exala em torno de si. Reconhece-se um cristão, efetivamente, aquele que, pelo perfume de caridade que ele exala em torno dele. Aí, quando a gente ouve essas coisas, mas a gente vai se fortalecendo em nós essa convicção, dizendo onde nós encontramos exemplo disso. Bom, nós vamos olhar para a história do cristianismo, temos tantos e tantos, Francisco de Assis e tantos outros. Mas nós estamos no mês de agosto. Então, vamos lembrar de alguém mais próximo de nós. No dia 29 de agosto de 1831, nasceu em Riacho do Sangue, no Ceará, Adolfo Bezerra de Menezes. Esse é o mês em que todos nós, no Centro de Espírita, costumamos a lembrar dessa figura maior. E aí me vem à mente, eu vi recentemente, uma crônica de Aura Celeste. Quem foi Aura Celeste? Aura Celeste foi uma mulher que o nome dela realmente é Adelaide Augusta, não sei se calma, cara, outro nome, mas é Adelaide Augusta de tal. Foi uma discípula do Dr. Bezerra de Menezes. A Aura Celeste é o pseudônimo que ela utilizava depois, quando ela escrevia, né, para jornais espíritas, etc. Ela, jovem ainda, cerca de 20 e poucos anos, ela trabalhava no Grupo Espírita Ismael da Federação, em Brasília não, no Rio de Janeiro. Ele trabalhava lá no Grupo Espírita de Mediunidade, dirigido por Dr. Bezerra. Foi discípula e ele foi um mestre para ela. Então, ela escreveu uma página, uma crônica, para ser produzida, isso já em 1900, na década de 20 do século passado, falando sobre o Bezerra de Menezes. Essa crônica e foi publicada na Revista Espírita lá de Matão, o Caibachuta. O Caibachuta publicava essa revista espírita. E nessa crônica ela vai dizer o seguinte: ela já começa dizendo assim: para a reverência, o apóstolo Bezerra de Menezes, o apóstolo do Espiritismo, Bezerra de Menezes, vivenciou integralmente dentro dessa máxima: fora da caridade não há salvação. Ela testemunhou que ela aprendeu com ele, viveu com ele nas reuniões médicas. Ela disse: ele, em todas as suas ações, cotidianamente, rotineiramente, ele agia com caridade. Com qualquer pessoa, com todas as criaturas, mesmo oferecendo as suas limitadas condições materiais, quando ele podia, mas na sua relação com todas as criaturas, inclusive com todos aqueles que lhe eram desafetos. Olha que o doutor Bezerra teve desafetos, sim, ele foi um homem importante, e tinha adversários dentro do próprio movimento espírita.
porque discordavam dele. Mas ele retribuía a tudo com amorosidade, com caridade, verdadeiramente. Inclusive, quando algumas pessoas sabiam que ele estava fazendo bem a alguém que lhe fez o mal, digamos assim, alguém que era contra ele, que tinha coisas contra ele, seus desafetos, e dizia que, mas critica, por que você faz isso? Esse camarada fez isso por ele. Ele dizia assim, meu filho, o mestre divino nos diz, atire a primeira pedra aquele que nunca teve culpa. Então, invariavelmente, ele servia assim. Mas ela vai mais a pé. Ela diz o seguinte, de maneira especial, aí vem o testemunho de quem conviveu com ele. Ele tinha uma dedicação de muito amor pelos sofredores desencarnados, pelos sofredores do espaço. Como ele se dedicava com tanta amorosidade nas reuniões, ele se utilizava de técnicas até para poder fazer, que era interessante, era quase que imbatível, digamos assim. Muitas vezes, quando os casos eram muito difíceis, ele recorria a um médium do grupo para levantar informações a respeito daquele infeliz, e a partir daí ele direcionava toda a sua comunicação, toda a doutrinação. Aí ela diz mais, olha, palavras dela, mas quando ele se expressava, direcionando suas palavras a esses seres, esses irmãos, ele se transfigurava. Ele se transfigurava. A modulação da sua voz era de uma forma que gerava emoções muito fortes, muito grandes, e que tocava as almas dos espíritos. Então, quase sempre ele conseguia os objetivos. Era com muito amor, com muita dedicação que ele exercitava o controle, a prática da mediunidade. Ele é que dirigia a reunião mediúnica, quem trabalhava com ele era Bittencourt Sampaio, né? e tantos outros espíritos, grandes espíritos do começo. Ela era muito jovem, é o testemunho que ela faz. Então, como nós estamos falando do testemunho do Dr. Bezerra, e desse exemplo extraordinário que a gente se emociona para fazer, eu me lembrei também aí entra aquelas... Quantos casos existem dele? Então, centenas que se contam casos dele. Mas me permite contar um casinho que eu extraí, que eu vou abordar de ver do livro Os Casos de Bezerra de Menezes, contado por Ramiro Gama. Mediúnica, reunião mediúnica. Uma mediúnica, um espírito zombeteiro tomou o médium e ficou aquele comportamento, né? Zombando, e não tinha conversação, orientação que ele aceitasse. Em determinado momento, o doutor Bezerra disse, meu irmão, olha, o caso dele é de polícia. Aí se voltou para os companheiros, chamem a polícia, chamem a polícia. O espírito se apavorou e caiu fora na mesma hora. Só que imediatamente, pelo mesmo médium, um outro espírito assumiu e disse, você falou em polícia e botou o rapaz, mandou outro para sair. Eu estou aqui agora, chame a polícia e me tira daqui. Ele então fez, meu irmão, aquele que saiu aí, que estava aqui, o caso dele era de polícia, sim, ele precisava do corretivo policial. Mas o seu não, meu irmão. O seu caso é de prece, você precisa de prece e amor. E se voltou para o grupo de reunião da toda e começou a orar, e todos começaram a orar. Daí a pouco, o espírito também chorava. Chorava, agradecia e dizia, realmente, eu sei que eu vim aqui porque precisava de prece e de amor. Assim, o doutor Bezerra é assim, o grupo mediúnico que daqui a pouco está trabalhando aí. Isso é um dos exemplos, uma técnica de quem sabia, né? Mas, sobretudo, era um amor que ele disseminava, que ele dedicava a todos eles. Então, a Aurora Celeste dizia isso com muito, digamos assim, isso foi publicado na revista, e com o testemunho de quem viveu, foi uma discípula dele. E todos os testemunhos do Dr. Bezerra sempre por assim. Então, neste mês, que é o mês que nós sempre recordamos dele, então só nos resta, humildemente, nos ajoelharmos diante dele
e reverentemente dizer obrigado, Terezinha, obrigado, Jesus, obrigado, meus irmãos. Boa noite.